Olá a ambos, Inês, João. João, muito obrigado por teres aceito esta entrevista e adianto desde já que adorei o teu filme. Tu és o realizador do filme Nas Mãos de Quem Me Leva. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui. Antes de qualquer coisa, obrigado pela oportunidade. Que prazer estar aqui falando desse filme. É um filme 100% independente. Fizemos com dinheiro nosso e acreditando no cinema, no nosso amor à arte. Então, é muito legal ter essa plataforma para poder falar dele. Então, a primeira questão é sobre a primeira cena, que nos envolve de imediato com o filme. É espontânea, é engraçada, até que de repente leva o espectador a sentir um choque. Querias de alguma forma que este sentimento prevalecesse ao longo do filme? Essa primeira cena do carro, eu sou um cinéfilo por natureza, adoro ver filme, né? Adoro assistir filme. E toda vez que eu vejo uma cena no carro, dentro de um carro, eu tenho a sensação de que vai ter um acidente, que vai acontecer alguma coisa. Então eu já estou acostumado a entrar dentro do carro, na cena, no filme, e achar que em algum momento o cara vai estar aqui, aí ele vai querer tentar pegar alguma coisa no banco do lado, e aí você já acha que vai ter. Então o que eu queria tentar propor nessa cena era justamente uma cena que fosse dentro de um carro, mas longa o suficiente para você achar que vai ter um acidente e desistir de achar que vai ter um acidente e continuar ali junto com aquele diálogo e continuar confiando até que a gente de novo puxa o sapo pro tapete. Né? Exatamente. Então essa era a ideia. Esse diálogo, inclusive, essa cena, como foi para o filme, foi ainda menor do que ela foi originalmente. Essa cena ainda tinha acho que mais 4 minutos de diálogo. Era enorme, porque eu adoro diálogo, então se deixar eu vou escrevendo. Então alguém tinha que me parar, entendeu? Então no caso, o montador me parou e deu uma freada, achou melhor. Ficava mais curta. Muito bem, agora avançando para os atores principais, a Fernanda Marques e o Ed Cortés, que estão a atuar pela primeira vez numa longa-metragem, se não estou em erro. E me queria perguntar qual foi a dinâmica de trabalho entre os três nas cenas em que havia mais dependência das suas interpretações, das suas performances. Pois é, quando eu escrevi esse filme, eu queria, desde o início, fazer um filme de atores. A minha proposta era fazer um filme em que as cenas sempre valorizassem as performances, em que eu pudesse construir personagens que fossem multifacetados e que tivessem dinâmicas e cores, né, nas performances e nas cenas. Então, achar esse elenco era muito importante para mim. Era a chave do filme. Se eu tivesse esse elenco bem formado, o filme estava muito bem encaminhado. O Ed foi. Bom, o Ed, para quem não sabe, é o meu pai, na verdade. Não sei se vocês sabem desse detalhe. Mas ele é o meu pai, na vida real. Uau! Muito giro. E a trilha sonora é dele também. A trilha sonora do filme também é dele. Tu desconfiavas, Inês. E isso é uma coisa que, assistindo, ninguém sabe, mas foi uma... Ele é ator também, além de músico, além de compositor, e eu precisava achar esse perfil de um homem de 50 anos e que não fosse 100% completamente cafajeste, que não fosse uma coisa que a gente já não acredita, já acha que é um cara que não presta, que a gente conseguisse acreditar nele e ao mesmo tempo confiar nele e talvez até se apaixonar por ele, por essa figura, mas que depois ele pudesse também se tornar esse ser humano que vai mudar, né? Mudar a cara. E a Fernanda foi um achado, assim, esse foi o personagem mais difícil, porque no fim das contas o filme é ela, né? É ela que leva essa história, é ela que leva o filme. Então eu precisava de uma atriz
que entregasse, que estivesse ali vulnerável, que fosse essa personagem, que eu conseguisse enxergar. E foi muito difícil, eu fiz muita leitura com várias atrizes diferentes, com várias amigas, inclusive, mas todas tinham alguma questão e vitimizavam, às vezes, muito essa personagem. E eu queria enfatizar que nós, como seres humanos, não somos definidos pelas tragédias que nos acontecem ou pelas coisas tristes, né? Pelas decepções que a gente vive na vida. Então, é uma pessoa que também vive alegria, que também vive amor, que é leve também, que é uma pessoa que aproveita a vida, saboreia a vida. Eu achava importante. E aí a maioria das atrizes trazia um pouco isso, sabe? De uma pessoa que é muito triste, que sofreu e que está sozinha na vida, então acaba o tempo inteiro trazendo essa coisa muito melancólica. E eu precisava de alguém que fosse essa força, que fosse o contrário, que apesar dos apesares tem sempre da onde tirar mais força. E a Nanda é essa pessoa, a Fernanda foi essa pessoa que eu não conhecia, eu conheci num teste que eu estava fazendo como ator, e ela também, e aí a gente se encontrou, e aí chamei ela para fazer uma leitura, e aí eu já senti a conexão, e quando ela leu, eu achei que ela era já muito boa, mas quando ela entregou o filme, durante a filmagem, ela foi me surpreendendo cada vez mais. Então, ela é uma força da natureza. Eu suponho que me entender não seja uma questão de inteligência. Sim, de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Perdão? Clarice? Não. Clarice Lispector, no caso, autora do livro que você está lendo. No primeiro encontro entre a Amora e o Bruno, parte de uma iniciativa dele, quando cita Clarice Lispector, sendo esta uma autora da literatura brasileira, uma autora incontornável, que explora sobretudo a complexidade interior das suas personagens femininas. Isto muito, muito breve, não é? Sobre a Clarice. Qual foi a intenção, se houve, por trás desta escolha? Foi exatamente isso. Assim, eu acho que em algum momento do filme eu entendi que eu estava escrevendo. Eu nem tinha percebido no começo, nem era a minha intenção ao escrever o filme, mas durante o processo do roteiro eu fui entendendo que eu estava escrevendo um filme feminista, de empoderamento feminino, de fortalecer e potencializar a imagem da mulher e do poder, da independência da mulher, de tomar as rédeas do próprio destino, de não ser definida pelo que os outros colocam sobre ela. E a Clarice Lispector era alguém que eu olhava e falava que quando eu lia e li bastante sobre ela, claramente entendia que era uma mulher, uma autora feminista numa época ainda conservadora, uma época ainda muito careta, muito preconceituosa, machista. Então, que, enfim, infelizmente, ainda estamos aí, né? Evoluindo. Um passinho de cada vez. Sim, estamos a trabalhar. Estamos trabalhando. Mas ela era alguém que eu falei, bom, se essa minha personagem está lendo algum livro, eu quero fazer uma homenagenzinha então a essa autora, porque ela sempre contou histórias femininas e sobre a força do feminino, a força de encontrar as mulheres dentro dela, e eu achava isso lindo. Então, sim, sim, pronto, pelo menos eu fiquei bastante curiosa porque eu gosto muito de Clarice Lispector. Ai, adoro. É inacreditável. Sempre que leio é um encontro, não é? Ela é mesmo. Não há ninguém como ela. Ai, que bom que você gosta dela, fico feliz. Vamos então avançar para mais uma questãozinha que está centrada em algo que acontece a meio do filme, não é? Uma revelação que vira a narrativa do avesso. Porém, a escolha do plano de sequência que nos leva até essa revelação, nós tivemos a discutir um pouco, eu e a Inês, e serve, na nossa opinião, para ampliar a tensão até à derradeira descoberta, porque depois é meio repentino e há um pequeno grande choque aí nesse momento. E queria que nos falasses um pouco do processo criativo que levou à escolha desse plano de sequência, se de facto foi para ampliar a tensão ou se há outras intenções por trás dessa escolha,
Comenta-nos um pouco. Bom, primeiro eu fico muito feliz que vocês repararam nisso, porque essa é uma das minhas cenas favoritas, e isso foi Também. uma das coisas que... Um dos maiores aprendizados que eu tive como diretor, assim, dirigindo a primeira vez, foi entender o quanto que você precisa se manter firme às suas escolhas, porque toda a atmosfera em volta vai tender para o que for mais viável, para o que for mais barato, para o que mesmo, ainda mais quando você está fazendo um filme com um dinheiro limitado, né, independente, às vezes você muda de escolhas criativas para poder caber no contexto que você está fazendo, na grana, enfim, no dinheiro No que orçamento, sim. No orçamento, exatamente. Então eu aprendi a me manter fiel ao que eu gostaria de ter nesse filme, e essa era uma das cenas que eu me mantive fiel a ela e quis manter firme e forte, e era exatamente com esse propósito. Construir essa tensão, porque a gente está sempre indo com a Amora, a gente está sempre com essa personagem, e de repente a gente está acompanhando a vida dele, e ele sem a Amora. E aí eu queria gerar esse desconforto de entender por que a gente está indo com ele, por que a gente está com ele e não com ela, o que vai acontecer. E ali durante esse carro você vai, né, o cigarro que ele está fumando, e aí a energia que ele vai trazendo, você vai sentindo que alguma coisa não está bem. E toda aquela desconfiança que talvez você, principalmente as mulheres que assistem o filme, toda a desconfiança e o pé atrás que já tem com aquele personagem, aí agora elas falam, é agora, entendi. Também existem duas forças antagónicas durante o filme, que temos a personagem da avó, que está a representar determinados valores conservadores, cristãos, e ao mesmo tempo temos a personagem, que é o Fran, o melhor amigo da Amora, a contrastar com esta realidade em que a Amora cresceu. De que forma é que esta dinâmica antagónica influencia a construção da protagonista? Pois é, então, eu queria... Esses dois personagens, eu acho que são pilares da estrutura da história, né? A gente vai construindo o mundo de Amora e vamos entendendo de onde ela vem. Eu acho que todos os filmes que a gente assiste, dos maiores aos menores, eu acho que todos eles têm essa estrutura, né? É quase que um protocolo de filme. Não é necessário, mas a maioria a gente vê, né? De que a gente tem uma história sendo contada de uma certa pessoa, e aí a gente tem o universo dela sendo construído, né? Tipo, vamos mostrar de onde ela vem, quem é ela. Todo um contexto. Com quem que ela se relaciona, enfim. Então, eu queria que tivesse essa avó, porque eu acho que era interessante para mim a ideia de contar a história de duas mulheres de gerações diferentes, e as duas são mulheres, mas as crenças são completamente diferentes, né? Duas mulheres de gerações diferentes, e as gerações fazem com que uma tenha uma visão do que é a vida e de como as coisas devem ser, e a outra jovem, vindo numa outra geração, com uma visão muito mais desconstruída e libertária. E aí era interessante para mim essa dinâmica de como cada um vê a vida, né? De como cada um enxerga o que é o certo, o que é o errado, o que tem que ser feito, o que não. E aí entra o elemento da religião, né? A religião da avó católica e como é regida por isso. E aí ter esse melhor amigo, que é o Fran, para mim era muito importante. No início eu ia fazer o Fran, eu ia fazer esse personagem, eu escrevi pensando em mim, mas aí depois eu falei, não, é muito trabalho atuar e dirigir, eu não vou conseguir, então deixa alguém. E aí o meu melhor amigo da vida, que é o Bruno, que é esse ator que fez o Fran, é um grande amigo, e é um ator brilhante, e ele tem uma função muito importante, porque é um filme denso, é um filme dramático, é um filme que é profundo, então precisava desse elemento de leveza, precisávamos de alguém para trazer a graça, para trazer o riso, a leveza. Então, depois de uma noite de amor com o cara, aí vem ele perguntando como é que foi, e aí, qual é o tamanho, aquelas coisas. Então, precisávamos desse elemento da leveza desse cara
E eu queria muito mostrar que ele é um homem gay, que é o amigo dela e que é um cara descontraído, mas quando as coisas apertam, ele tá lá, ele não tá lá só para festa, ele não é só amizade para as horas boas. Quando a coisa apertou, ele tava lá com ela, ele apoiou, ele tá junto ali. E isso para mim era importante também para dar dimensão a esse personagem, né? Sim, sim. Não cai no estereótipo. É o amigo que está lá para as boas e más ocasiões e traz um elemento de leveza, de graça, de divertimento para equilibrar um pouco o tom mais melancólico do filme, por vezes, e mais profundo. Portanto, acho que compacto perfeitamente. Consigo ver o filme nas tuas palavras também. Que bom, fico feliz. Ao longo da obra, nós notamos uma diversificação de planos. Alguns são mais estáveis e mais rígidos e outros são mais fluidos, câmara em mão, por exemplo. E queria te perguntar no que é que te baseias quando estás a optar pelo movimento da câmara. Como é que pensas nos planos de acordo com a cena, de acordo com todo o mise-en-scène e posicionamento dos atores? Pois é, eu acho que... Bom, o diretor de fotografia do filme é o meu irmão. Ele é meu irmão. Tá tudo Isso é um projeto, um projeto mesmo. Familiar. Meu irmão é um diretor de fotografia, ele tem 24 anos e é um fotógrafo jovem e super talentoso. E ele tem muito mais prazer em ter essa câmera na mão e não ter... E isso acho que, por experiência minha, eu sou ator também, e por ter tido muita experiência em set de filmagem como ator, às vezes a câmera é colocada de uma maneira e o set, né, o cenário está montado de tal maneira que você, como ator, não tem muito como se mexer ou sair daquele lugar ali, porque não está iluminado. Então você fica meio preso àquele cenário. E eu não queria isso, eu queria que o cenário todo tivesse pronto, porque se o ator sentir que ele quisesse ir para algum lugar ou quisesse fazer alguma coisa, a gente estava junto, a gente ia junto. Isso era importante, assim. Acho que, principalmente nas cenas em que eu queria trazer a atenção para o diálogo, queria trazer toda a atenção para o que a gente estava, para o que estava sendo dito, eu parava a câmera. Então, nas cenas de terapia, né, nas cenas de análise, né, dela com a terapeuta, eu não fico muito mexendo, tem os pequenos focos, mas a atenção maior é no que está sendo dito. Então eu queria que fosse tudo mais parado, mais calmo. A mesma coisa com a avó, né? Nos diálogos com a avó, eu queria que a câmera fosse mais parada, até para também dar essa ideia de uma coisa mais inerte e quase tediosa, assim, né? Parada e sem muito movimento. Mas ela, quando está com o Fran, a maioria das cenas tem mais movimento, ou ela sozinha, né, aquelas cenas do centro da cidade, eu gosto muito da diversidade de câmeras que a gente colocou, de plano aqui, plano ali, e tudo a gente fez dentro do possível, né, dentro do que a gente tinha de estrutura, mas eu queria dar essa ideia de ela sozinha é movimento, ela sozinha ela está sempre pensando e agindo e querendo pulsar, e aí esse pulso dela contrastando com os momentos em que tá tudo... Então eu acho que foi uma escolha foi instintiva, assim, foi mais instintiva do que técnica, eu acho. O filme chama-se Nas Mãos de Quem Me Leva. Porquê este título? Está de alguma forma emparelhado com o desfecho da história da protagonista? Ou... Sim. Bom, sem muitos spoilers ou nenhum de preferência? Sem muitos spoilers. Nós estamos curiosos com o título. Pois é, eu demorei a achar esse título quando eu escrevi. Eu escrevi o roteiro sem ter um título. Eu escrevi o roteiro inteiro e não tinha um nome. E eu não queria dar um nome, eu não queria dar o nome de Amora para o filme, eu não queria dar um nome... eu queria que fosse uma poesiazinha, sabe? Eu queria que tivesse uma poesia.
no nome. E eu pensei, de repente me veio esse nome, assim, Nas Mãos de Quem Me Leva. Porque tem uma brincadeira com a formação da frase, nas mãos de quem me leva, né? Tem uma quase que gera uma confusãozinha, né, do sentido da frase. Eu achei isso interessante, mas acho que no fim das contas, o porquê é nas mãos de quem me leva, a princípio dá a ideia de que é outra pessoa que te leva, né? Estou nas mãos de quem me leva, como se a sua vida e as suas mãos estivessem dependendo de outra pessoa. Mas depois do filme, eu espero que a conclusão seja de que quem te leva sou eu me levo. As mãos são minhas, né? Então, esse é o ponto, de alguma maneira, que eu estava tentando provar. Nas mãos de quem me leva, quem me leva sou eu me levo. Né? A nossa vida está nas nossas mãos, nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa história, a gente escreve a nossa história. E nós não somos definidos pelo que as outras mãos nos colocaram. Né? Então, por mais difícil que seja a situação e o contexto que você se encontra, por mais obscura que seja a sua história, você não é definido por isso, você é definido pelo que você faz daqui para frente. Com isso, o que você faz, né? Como você constrói. Então, eu acho que no fim é sobre a habilidade intrínseca do ser humano de se reinventar, de se renovar e de quebrar os paradigmas e encontrar forças e coragem onde a gente acha que não tem mais e ainda tem. Tem força lá, tem de onde tirar, nossas mãos que nos levam. Obrigada. Obrigada. Gostei imenso de ouvir. Essa resposta foi ótima. Eu quero que pegues nessas palavras e faças mais filmes, porque este filme é um exemplo da qualidade do cinema brasileiro independente e eu já o estou a citar como um exemplo que deve ser visto e revisto, porque é um grande prazer, é mesmo. Portanto, muito obrigado, João. Parabéns pelo filme. Claro. Muito obrigado, que bom. Vai ser mesmo bom. Vai ser ótimo encerrar o festival com o teu filme. Vai ser ótimo. A honra é toda minha, gente. A honra é toda minha. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, João. Pronto. Fica bem. Até uma próxima. Pronto. Espero voltar a falar contigo mais vezes. Esperemos que sim. Enviem-nos mais filmes. Obrigada, João. Resto bom dia e fica bem. Um beijo, muito obrigado.